Você já sentiu essa inquietação? Aquela sensação persistente de que algo na sua vida não se encaixa, como uma peça de quebra-cabeça fora do lugar. Talvez você esteja seguindo um caminho que todos dizem ser o certo, mas no fundo, ele apenas te esgota, te frustra, te fere. E se eu te dissesse que essa sensação não é apenas uma confusão, mas um sussurro divino, um alerta de Deus está tentando te mostrar algo crucial, algo que talvez você ainda não tenha percebido. Vou te contar a história de Lucas. Por anos, ele dedicou-se à sua carreira com fervor. Conquistou promoções, reconhecimento, uma vida financeiramente estável. Aos olhos do mundo, era um sucesso. Todo domingo, Lucas estava na igreja, um membro ativo, respeitado pela comunidade. Ele orava, lia a Bíblia, participava dos grupos. Por fora, a imagem era impecável. Um cristão exemplar, abençoado em todas as áreas. No entanto, por dentro, Lucas sentia um vazio crescente, uma sede que nenhuma conquista material ou religiosa conseguia saciar. Era como se estivesse atuando em uma peça, seguindo um roteiro, mas o papel não fosse realmente seu. Ele observava a alegria genuína nos olhos de outros irmãos, a paixão em seus testemunhos e se perguntava: por que não sinto o mesmo? Onde está a minha conexão profunda com Deus? Essa dúvida era como uma névoa densa que o envolvia. Lucas passava horas em oração, buscando uma palavra clara, uma direção. Senhor, me mostra, me fala, ele clamava. Mas o céu parecia em silêncio. Tentava intensificar suas atividades na igreja, na esperança de preencher aquele espaço vazio. Servia mais, doava mais, mas o vazio persistia, e com ele uma estranha inquietude. Ele se sentia cada vez mais cansado, desmotivado. Seus olhos, antes cheios de brilho, agora carregavam um peso, uma sombra de exaustão espiritual. Certa noite, durante um culto de louvor, enquanto todos cantavam com fervor, Lucas sentiu um nó na garganta. Ele tentou se juntar, mas as palavras não saíam. O louvor não encontrava eco em seu coração. Naquele momento, uma pergunta amarga surgiu em sua mente. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu estou tão distante que nem mesmo Ele consegue me alcançar? A dúvida era um fardo pesado, um sussurro que insistia. Você está perdendo algo essencial, Lucas. Algo que está bem à sua frente, mas você não vê. Exausto de lutar contra a própria alma, Lucas decidiu mudar sua abordagem. Em vez de forçar a conexão, ele começou a observar. Começou a notar os pequenos desconfortos que antes ignorava. A insatisfação crescente com o trabalho, que antes era sua glória. A paz que se esvaía em certas conversas. Uma amizade que, de repente, parecia não fazer mais sentido. Ele se lembrou de uma pregação antiga que falava sobre a sarça ardente de Moisés. Não era um milagre ruidoso, mas algo que chamava a atenção de forma inexplicável. Moisés só ouviu a voz de Deus depois que se aproximou do sinal. Seria possível que os incômodos em sua vida fossem as suas próprias sarças ardentes? Lucas começou a ver que Deus não falava apenas em grandes revelações ou profecias audíveis. Ele falava através de portas que se fechavam sem explicação, de um cansaço que não passava mesmo com descanso, de uma paz que simplesmente se ausentava em certas decisões. Ele se lembrou de Saulo na estrada para Damasco, um homem convicto de que estava certo, até que uma luz o derrubou. Aquela não foi uma punição, mas um freio celestial. Um amor divino que preferiu derrubá-lo a deixá-lo ir para o destino errado. E se o seu cansaço, sua frustração, fossem os ventos contrários de Deus, impedindo-o de ir para onde Ele não queria que você fosse? Foi então que Lucas se lembrou da história do rei Davi e o profeta Natã. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou e tentou esconder. Mas Deus enviou Natã com uma palavra dura, mas necessária, que o fez se arrepender e mudar de caminho.
Lucas começou a refletir sobre as vozes em sua vida, amigos, pastores, até mesmo passagens bíblicas que pareciam saltar da página e falar diretamente à sua alma, confrontando-o, mas também oferecendo um caminho de volta. Ele se perguntou: será que Deus está usando pessoas, situações e até mesmo o meu próprio desconforto para me despertar? Ele percebeu que Deus, como um pai amoroso, estava usando sinais sutis e às vezes até dolorosos para redirecioná-lo. A verdadeira virada de Lucas não foi encontrar uma resposta audível, mas aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio dos sinais. A compreensão desses sinais o atingiu como um raio. Uma noite, enquanto Lucas folheava sua Bíblia sem um propósito aparente, seus olhos pousaram em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Naquele instante, algo se acendeu dentro dele. Ele percebeu que a paz não era apenas um sentimento bom, mas um termômetro espiritual, um farol de Deus. Quando ele sentia paz, mesmo em decisões que pareciam ilógicas, era o sim de Deus. Quando a paz se ausentava, mesmo em situações que pareciam perfeitas aos olhos do mundo, era o não divino. Lucas começou a revisar suas decisões, não pela lógica, mas pela presença ou ausência da paz. Ele viu que o trabalho que tanto o esgotava não lhe trazia mais paz, apenas reconhecimento vazio. A amizade que o drenava não tinha mais a paz de Cristo. Aquele vazio que ele sentia era, na verdade, a ausência da paz de Deus, um grito silencioso de sua alma. No silêncio de seu quarto, Lucas ajoelhou-se. Não havia mais clamores desesperados, apenas um reconhecimento humilde. Senhor, ele sussurrou, eu não estava percebendo. Eu estava esperando grandes revelações, mas tu estavas falando nos pequenos detalhes, nos desconfortos, nas ausências de paz. Perdoa-me por minha surdez espiritual. Uma onda de calma o inundou. Uma paz que realmente excedia qualquer entendimento. As lágrimas, antes de frustração, agora eram de alívio e gratidão. Ele não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas sentia uma segurança serena. Era como se uma névoa tivesse sido levantada e ele finalmente pudesse ver o caminho à frente, não com os olhos físicos, mas com os olhos do espírito. Aquele não era o fim de seus problemas, mas o início de uma nova jornada, guiada por um discernimento que ele nunca imaginou possuir. A partir daquele dia, a vida de Lucas começou a se realinhar. Ele buscou um novo caminho profissional, um que o desafiasse de forma diferente e onde sentisse a paz de Deus. Reavaliou suas amizades, priorizando aquelas que o aproximavam do Criador. Pequenas e grandes mudanças aconteceram, todas guiadas por esse novo discernimento. Ele entendeu que Deus estava e sempre esteve tentando lhe mostrar algo. Os sinais estavam lá, na sarça ardente da inquietação, na estrada de Damasco dos ventos contrários, na voz de Natã dos conselhos oportunos e, acima de tudo, na paz que excede todo o entendimento. E você? Quantas vezes Deus tem tentado te mostrar um novo caminho, mas você está tão focado no barulho do mundo, nas suas próprias expectativas, que não percebe os sinais? Talvez a sua sarça ardente seja aquele cansaço que não passa, aquele relacionamento que te drena, aquela porta que insiste em não abrir. Talvez o seu Natã seja um amigo fiel, uma palavra bíblica que te confronta, ou até mesmo esse vídeo que você está assistindo agora. Deus não é um Deus de confusão. Ele é Pai, e como Pai, Ele corrige, orienta e conduz. Mas para isso, precisamos aprender a interpretar os sinais. A jornada não termina aqui. Ela começa agora. Olhe para a sua vida com outros olhos. Peça a Deus para abrir seu discernimento. Porque muitas vezes o que você chama de problema é o próprio Deus sussurrando ou até mesmo gritando que já está na hora de mudar de direção.
Não ignore mais os sinais. Eles são bússolas celestiais, mapas divinos, convites para uma rota melhor, para um destino de propósito e paz. A decisão é sua. Vai continuar no caminho antigo ou vai permitir que Deus te leve por uma rota nova, uma rota de revelação, restauração e promessa? Se este vídeo tocou seu coração e você sente que Deus está falando com você, então comente aqui embaixo a frase: Senhor, eu estou ouvindo a tua direção. Deixe isso como um testemunho da sua disposição para obedecer. E se essa mensagem te ajudou, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nenhuma das reflexões que podem transformar sua vida. Que o Senhor te conduza passo a passo e que seus ouvidos estejam sensíveis para o que Ele está tentando te dizer.